gente, tudo bem com vocês? Vanessa Rodinick passando, sou psicopedagoga e neuropsicopedagoga clínica e eu queria conversar um pouquinho hoje com os profissionais sobre a questão da articulação da interpretação. O que a gente entende, o que a criança, o adolescente, o aluno em si, ele está entendendo daquilo que ele leu. Será que ele teve mesmo compreensão? Será que não foi uma leitura somente técnica? Como fazer para que aquilo que eu leia tenha compreensão, tenha feito algum sentido, algum efeito de causa sobre mim? Vamos conversar um pouquinho sobre isso então? Vamos lá, gente, vem cá! Então, gente, hoje a gente vai falar sobre leitura, sobre interpretação e sobre como ordenar essa interpretação para que ela faça algum sentido para nós. Então, veja, existe uma pesquisa bem interessante até que foi feita no Brasil que diz o seguinte, que de cada 10 brasileiros, 7 leem apenas títulos. Não chegam a fazer a leitura do texto. E desses 7 que leram somente o título, se eles precisam ter a compreensão do texto, eles vão buscar resumos e sinapses. Eles não vão procurar o texto na íntegra. Ou seja, sobram 3 de cada 10 que fizeram a leitura desse texto. Só que desses 3 de cada 10 brasileiros que conseguiram fazer a leitura na íntegra do texto, apenas 2 têm a compreensão daquilo que foi lido e conseguem fazer um levantamento dessas informações e buscar algum sentido textual ou articular alguma possibilidade de resposta ou de discussão desse texto com uma outra pessoa. Olha que sério! Isso realmente é pra gente ficar assustado mesmo, né, gente? Porque isso envolve diretamente fatores voltados para alfabetização, para a rotina dos nossos alunos, das nossas crianças e adolescentes que não têm por hábito ler, né? Envolve diretamente a questão de articulação de respostas. Cada vez mais nós temos visto que os alunos, o que eles fazem? Eles têm sido cada vez mais sucinto, mais objetivos, eles respondem apenas sim ou não, talvez, quem sabe, não sei, pode ser, acho que sim. Isso não são respostas argumentativas e articuladas com uma organização e ordenação de pensamento. Então, isso realmente traz uma preocupação para o futuro em relação à forma como a tua compreensão ao que você leu tem ou não sentido para você. E isso se dá por quê? Por que será que isso está acontecendo cada vez mais, gente? Claro que a gente vai atrás dessas informações e nem precisamos ir, basta a gente olhar para o lado, olhar para o outro lado, olhar para frente, olhar para trás para a gente ver que nós temos uma criança, um adolescente, um adulto, um estudante com o celular ou com o tablet na mão o tempo todo, ou a possibilidade de tempo que ele tem para fazer isso. Essa era digital, essas informações da mídia digital, esse meio está nos engolindo e nós não vamos mais voltar atrás. Isso tudo tem o seu lado bom, né? E nada é por acaso. Porém, o que nós temos que prestar atenção é como esse instrumento pode ser utilizado a meu favor e não que venha dificultar ainda mais o que eu já tenho dificuldade para fazer, que seria, no caso, a leitura e interpretação, que é o nosso tema de hoje, fora outras situações que o celular também nos priva e que tem causado sérios danos cerebrais às nossas crianças, mas essa é uma delas. Nós estamos recebendo em clínica cada vez mais crianças, cada vez mais adolescentes que dizem assim, não, se eu tiver que ler, não. Aí a gente, vamos lá, vamos montar uma rotina, vamos organizar o estudo, vamos ensinar a estudar. Aí eles falam assim, mas vai ter que abrir o livro? Mas que página que é? Mas se for muita coisa, não, né? Melhor você só me explicar o que é. Gente, que é isso? A gente precisa ler, a gente precisa ter compreensão. Muitas vezes a gente entra numa situação de risco por falta de interpretação. As nossas crianças, os adolescentes, eles não articulam, eles não processam mais essa informação. E isso é muito triste, isso realmente é muito preocupante, porque a escola preza por isso, sempre prezou. Não é que a escola não está fazendo nada, a escola sempre prezou e vai prezar pela leitura,
né? E pela interpretação e pela articulação desse pensamento, mas não tem como a escola organizar um espaço somente uma aula de leitura. Por quê? Porque eles vão ludibriar, eles não querem, porque eles estão no coletivo. E no coletivo a gente não quer ler, a gente quer fazer outras coisas. Então precisa entender a importância, o significado disso, e vai ter que partir de quem? De nós adultos, que temos isso muito claro, que temos essa tomada de consciência, e a criança precisa ver isso acontecer também, para ela querer fazer e mostrar para ela o quão válido isso vai ser para a vida futura dela. O que acontece também é que a gente coloca muitas coisas, a gente faz muita coisa, a gente coloca muita coisa para o cérebro fazer. Então, e as nossas crianças, adolescentes não são diferentes, eles fazem muita coisa ao mesmo tempo. Isso acelera o pensamento, né? Eu tenho que fazer isso, mais aquilo, mais aquele outro, mais não sei o quê. Então, no dia eu fiz 300 mil coisas, mas o que é que eu fiz com qualidade? Eu posso ler 4 textos num dia. O que foi que eu entendi disso tudo? O que foi que eu compreendi dessas leituras? Então precisa fazer sentido, fazer muita coisa sem demandar atenção e compreensão para aquilo também não é válido. A leitura, a compreensão, a articulação, elas ficam pulverizadas, né? Elas ficam ofuscadas quando a gente não compreende aquilo que a gente leu. Então a gente precisa pensar que aquilo precisa ter sentido. Meu filho tem muita dificuldade para interpretar, minha filha tem muita dificuldade e não quer ler. Leia com ela. Não precisa pegar um texto longo. Sugestão, textos menores. Gosta de história em quadrinho? Ótimo, vai ler história em quadrinho. Ah, eu gosto de ler cartoon, vai ler cartoon. Ah, eu gosto só de ver a introdução das histórias, depois eu gosto de eu terminar a minha história. Vai ler a introdução então. Pega trechos, fragmenta a leitura. Não mostra um livro de 100 páginas, porque vai assustar, ainda mais nessa geração que nós estamos que nem gosta de ler, né? Então assim, pega livros menores, fragmenta a leitura, cria uma expectativa dessa leitura para um outro dia e começa a criar hábito, rotina. Então olha só, hoje a gente vai ler sobre Chapeuzinho Vermelho, mamãe. Não, amarelo, porque nós vamos criar a nossa história. E fato que existe essa história, Chapeuzinho Amarelo. Começa a ler a historinha, dá uma introdução e cria uma expectativa. Onde será que... E vai mediando. Lembra no nosso vídeo da semana passada? Mediação, a importância da mediação, e vai mediando essa leitura. Onde será que o Chapeuzinho Amarelo está? O que será que ele fez? Quem estava junto? E quem poderia estar que não estava? Eu acho que a gente pode escrever uma outra história sobre isso. Olha que legal! Amanhã a gente vai saber o que vai acontecer. Tô ansiosa para ver o que vai acontecer na leitura de amanhã. E vai criando a expectativa da leitura. Claro, com o adolescente esse processo todo não funciona, ele já tem que ter entendido essa importância. E se ele fizer por obrigação, ele vai fazer tecnicamente. Vou ler por obrigação, vou fazer uma decoreba, vou para a prova, amanhã eu coloco na minha caixinha e esqueci, né? E aquilo não tem mais importância. Então, para ele precisa ser um outro processo. Mas também não adianta você dar um computador, porque ele vai baixar livros em PDF e vai ler se ele não sabe articular a sua leitura. Então existem essas técnicas de você fragmentar a leitura, de você fazer a mediação, de você olhar os dispositivos sensoriais que tem no livro, se tem cor, se não tem. Antes de você começar a ler, você pode ir para a imagem e dizer o que será que essa imagem quer dizer? Será o que isso tem a ver com a leitura? Ah, a gente só vai saber lendo, então nós vamos ter que ler para compreender. Depois fazer uma interpretação, ler o fragmento e depois ler o todo, conversar, trocar ideias sobre aquilo que se leu, a troca é muito importante. E se ele não quer ler, leia você e vai criando essa expectativa assim, ó, só que agora é você que tem que ler, porque daqui pra frente eu não vou te contar mais. Aliás, é a tua função agora me contar. Então nós precisamos, gente, fazer com que essas crianças, esses adolescentes, os estudantes de forma geral, eles tenham, não por hábito, mas eles queiram ler a história, compreender o que se leu, nem que seja uma notícia de jornal. Você compreendeu? Veja, a gente sempre dá liberdade para o outro interpretar o que ele quer, de uma fala, de um texto, de um pensamento, enfim, cada um interpreta como quer. Mas se você tem propriedade daquilo que você leu, que você compreendeu e você tem firmeza e organização de pensamento para debater aquele assunto, fica muito mais fácil. Agora, se você não tem essa propriedade, como é que você vai discutir isso? Né? Você perde o domínio da situação.
Gente, fica a dica, vamos trabalhar, vamos mediar leitura, interpretação, articulação e ordenação de pensamento. É a dica do vídeo de hoje. Curtam, compartilhem, é um assunto importantíssimo. Vamos conversando e vamos articulando cada vez mais. Um beijo grande, nos acompanhem nas redes sociais, se inscrevam no nosso canal Vanessa Rudnick, entre na nossa fanpage, no nosso Instagram e nos deem dicas também do que vocês gostariam ou iam querer que a gente discutisse aqui no vídeo, tá bom? Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!